Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: nós temos desejo ou nós temos vontade de superar os nossos sofrimentos emocionais? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias, das pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Inicialmente quero começar dando boas-vindas para você que está me assistindo aqui na live, ao vivo ou no vídeo gravado. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Então o tema de hoje é: nós temos desejo ou nós temos vontade de superar os nossos sofrimentos emocionais? O que é desejo? Desejo é a mesma coisa que vontade? Então vamos entender melhor essa questão. Então, o desejo é um pensamento que nós temos quando nós queremos algo. É quando nós estamos com uma expectativa de nós termos algo ou de nós alcançarmos algo. Só que o desejo, ele é passageiro e normalmente ele não se transforma em uma ação. E quando ele se transforma em uma ação, não dura muito, essa ação não dura muito tempo. Por exemplo, um desejo que pode acontecer, que é um desejo que traz uma ideia, um pensamento temporário, né? É aquele, por exemplo, o desejo de perder peso, desejo de começar a fazer uma atividade física, desejo de ler um livro por semana ou um livro por mês e assim por diante. Então existe uma série de desejos. Inclusive, eu coloquei no título desta live de hoje: desejo em saber lidar com o sofrimento emocional. Será que nós temos desejo ou nós temos vontade de lidar com o sofrimento emocional? Lidar com os nossos medos, com a ansiedade, com o ressentimento, com o ciúme, com a agressividade, com a raiva e assim por diante. Então, será que nós temos desejo ou nós temos vontade? Então, vamos trabalhar sobre isso, vamos refletir sobre isso nesta noite, na live de hoje. Então, a vontade, ele é uma força interior que nos impulsiona a nós realizarmos algo, a nós atingirmos os nossos objetivos. Então, a vontade é nós termos ânimo, nós temos determinação, nós temos firmeza. E a força de vontade, que é baseada na nossa força interior, nos dá poder. Olha só que interessante, a nossa força de vontade nos dá poder, nos dá empoderamento. Só que eu quero ressaltar essa palavra, empoderamento, porque às vezes podemos usar essa palavra empoderamento de uma forma equivocada. Qual é o modo equivocado de utilizar essa palavra empoderamento? A forma equivocada é quando nós queremos ter poder sobre as outras pessoas. E esse é o modo equivocado de empoderamento, quando queremos ter poder sobre as outras pessoas, pois isso pode levar ao autoritarismo, onde eu mando e as pessoas obedecem. Então essa é a forma equivocada de empoderamento. Então qual é a forma correta de empoderamento? É desenvolver o poder sobre nós mesmos. E o poder, se nós analisarmos bem, ele é um atributo divino, é um atributo de Deus. Então conforme nós crescemos, nós potencializamos esse atributo divino dentro de nós, e conforme nós potencializamos esse atributo divino dentro de nós, nós nos aproximamos do Criador, nós nos aproximamos do divino. Para que tudo isso? Para que nós possamos construir, para nós podermos transformar a nós e o mundo à nossa volta. Só que tem pessoas que rejeitam o poder, achando que o poder corrompe.
E aí eu trago aqui uma frase de Machado de Assis. Ele dizia assim que é errado aquele ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Então Machado de Assis diz que essa frase está errada. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Essa é a frase de Machado de Assis. Então, o poder não corrompe. O poder nos transforma em uma pessoa com mais potencialidades para poder realizar ações para nos melhorar e melhorar o mundo à nossa volta. E a força de vontade nos deixa perseverantes, nos mantém realizando algo com um ritmo, com uma constância. Então a vontade é algo que nós decidimos na nossa mente, no nosso plano mental. Só vamos construir algo se essa força for realizada com o nosso consciente, senão nós vamos cair no automatismo, na mecanicidade. Então, para que nós possamos realizar algo através da vontade, nós temos que ter um propósito maior, ou seja, a nossa vontade está associada a um propósito maior. Então vamos refletir sobre isso também. Então, eu comentei que a vontade está associada a um propósito maior. Só que a vontade, ela pode ser enfraquecida. Então, o que pode enfraquecer a nossa vontade? O que pode enfraquecer a nossa vontade é a dúvida, mas não é qualquer dúvida. Então, existem aquelas dúvidas que vão surgindo pelo nosso caminho, que estão relacionados aos meios de como nós vamos alcançar os nossos objetivos. E essa dúvida é natural que apareça e também é aceitável. As dúvidas que vão aparecendo no decorrer do caminho, para nós sabermos se nós estamos no caminho certo para atingir aquele objetivo que nós queremos. O que nós não devemos ter dúvida é com relação aos fins e não com relação aos meios. Então, nós não devemos ter dúvidas com relação aos fins, ou seja, não devemos ter dúvidas com relação à finalidade pela qual nós estamos realizando algo. Por exemplo, o nosso ideal como seres verdadeiramente humanos não pode ser colocado em dúvida, pois se for colocado em dúvida, nós estaremos enfraquecendo a nossa vontade e não estaremos nos realizando como seres humanos. Como assim seres humanos? Por exemplo, se eu estou fazendo algo para me tornar uma pessoa mais fraterna, mais solidária, com mais compaixão e poder ajudar cada vez mais pessoas, eu estou realizando como ser humano, porque essas atividades, elas são atividades em um nível superior, que necessitam da nossa consciência, do nosso raciocínio. Então, se nós não estamos realizando como seres humanos, nós estamos realizando como o quê? Fica para reflexão, né? Então, se a nossa vontade está voltada apenas para os objetivos de vida que os animais realizam, ainda nós não estamos realizando como seres humanos. Então, quais são os objetivos de vida que os animais realizam? Caçar, proteger, comer, reproduzir. Se nós estamos nesse nível, nós não estamos nos realizando ainda como seres humanos. Então, por isso a importância de nós refletirmos se a nossa vontade ela está associada a nós realizarmos como seres verdadeiramente humanos. E para nós realizarmos como seres humanos, temos que ter um sentido de vida claro e continuarmos realizando sempre de forma perseverante. E de tempos em tempos é importante nós darmos uma pausa naquilo que nós estamos fazendo e nós nos perguntarmos: por que nós estamos fazendo isso ou por que nós estamos fazendo aquilo? Se nós soubermos responder por que quero aprender a lidar com o sofrimento emocional, por que eu quero aprender a lidar com os medos, com a ansiedade, com o ressentimento, com o ciúme, com a agressividade, com a raiva,
Se nós conseguirmos responder isso, e se a resposta estiver alinhada com um propósito superior, significa que o caminho está correto. Mas se nós temos dúvidas com relação aos fins, a nossa vontade vai ficar enfraquecida. E ela passa com o tempo, fica apenas no campo do desejo. Pois nós não estamos sendo movidos pela vontade, e sim estamos sendo movidos pelo desejo. E o desejo, ele é algo passageiro. Então, como não tínhamos uma resposta clara, a nossa vontade diminui e continuamos com os nossos sofrimentos emocionais. Então, por isso que às vezes nós queremos nos livrar de determinados sofrimentos emocionais e ficamos apenas no campo do desejo e não no campo da vontade. Faz sentido isso? Então, o que significa nós termos um propósito maior? Significa nós nos desenvolvermos como seres humanos, como eu já comentei. Significa expandir o nosso nível de consciência. Porque expandir o nosso nível de consciência nos torna cada vez mais seres humanos. É porque a consciência ela está localizada ou ela é manifestada no nosso neocórtex, que é a parte mais exterior do nosso cérebro, e poucos animais têm. E aqueles animais que possuem essa região no neocórtex possuem uma região pouco desenvolvida. A região no neocórtex ela é mais desenvolvida em nós, seres humanos. Então a parte mais externa do nosso cérebro é onde a nossa consciência é manifestada, a nossa razão, os nossos pensamentos, raciocínios, a lógica, a nossa imaginação, ela é manifestada nessa região em que os animais não possuem. Então nós conseguimos imaginar coisas lá para o futuro, conseguimos prever alguma coisa lá no futuro em função de experiências que nós tivemos anteriormente. Então, quando nós expandimos no nosso nível de consciência, quanto mais nós expandimos nosso nível de consciência, mais seres verdadeiramente humanos nós nos tornamos. Então, para nós expandirmos o nosso nível de consciência, nós precisamos aprender a conhecer a nós mesmos, através do autoconhecimento, através do nosso desenvolvimento moral e espiritual. E para que tudo isso? Para que nós possamos nos melhorar como pessoas e podermos auxiliar o nosso próximo, auxiliar a comunidade em que nós vivemos, auxiliar a humanidade. Só que nós não devemos buscar qualquer tipo de conhecimento. Então, qual tipo de conhecimento que nós devemos buscar? Só é útil aquele conhecimento que nos torna pessoas melhores. Então, repetindo, só é útil aquele conhecimento que nos torna pessoas melhores. É esse conhecimento que nós devemos buscar para nós desenvolvermos e expandirmos a nossa consciência. Então eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo e várias vezes. Aconteceu o quê? Quando eu decidia que eu ia começar uma determinada atividade, que era bacana ou parecia bacana, passava um tempo, depois eu parava para pensar um pouquinho e aí mudava de ideia. Então por que eu pensava em começar uma atividade que era bacana ou parecia bacana e de repente eu mudava de ideia? É porque eu estava numa situação em que a empolgação estava à tona. E a empolgação funciona como um fogo de palha. Esse é, por exemplo, aquele sentimento que surge quando nós vamos realizar algo no futuro. Então nós programamos algo lá para o futuro. Por exemplo, amanhã, ou na segunda-feira que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. É algo que nós projetamos para o futuro. E quando nós projetamos algo para o futuro, é algo que nós projetamos e nós nos colocamos como pessoas muito poderosas, porque o futuro é poderoso e nós somos poderosos lá no futuro. Só que quando o futuro chega, ele vira presente. E aí nós não temos tanta força assim.
Então esse é aquele efeito da empolgação, que é baseado no desejo e não na vontade. Se fosse baseado na vontade, nós continuaríamos realizando aquela atividade. Então, quando queremos realizar algo com base na vontade, surge o entusiasmo, que é diferente de empolgação. Então, a empolgação é parecido com o fogo de palha, que pega fogo, faz aquele fogareiro e depois ele apaga rapidinho. O entusiasmo não. O entusiasmo é algo que nós podemos manter por toda a nossa vida. Da onde que vem a palavra entusiasmo? Entusiasmo vem do grego in-theos, ou seja, o divino dentro. Então, quanto mais entusiasmados nós estamos, mais nós sentiremos Deus dentro de nós. Ficamos com mais disposição para lidar com as nossas dificuldades e também com os nossos desafios. E menos abatidos nós deixaremos nos ficar. Então, menos deixaremos de ser abatidos pelas situações que acontecem na nossa vida. E transmitiremos mais confiança para as pessoas que nos rodeiam também. E também nós estaremos servindo de bom exemplo para as pessoas que estão nos observando e para as pessoas que estão se espelhando em nós. Para nós termos entusiasmo, é necessário nós termos motivação. Motivações que nos provoquem curiosidade ou que nos faça buscar por mais conhecimento. Então existem algumas motivações baseadas em coisas que nós tememos, quando nós estamos em situações em que a nossa segurança ou a nossa sobrevivência está sendo colocada em risco. E aí nos motiva a nós tomarmos uma ação. Então, tanto a segurança quanto a sobrevivência fazem parte das necessidades básicas do ser humano. E a partir daí que podemos realizar as outras coisas. Mas nós não devemos viver apenas em função dessas necessidades básicas. Então, essas necessidades básicas são importantes de serem supridas, mas nós não devemos viver apenas em função dessas necessidades de sobrevivência, necessidade de segurança, que nos assemelham aos animais. E assim, quando nós nos assemelhamos aos animais, nós não realizamos como seres humanos, se ficarmos presos apenas àquilo. Então existem as outras motivações também que são baseadas em coisas que nos agradam. Quando nós realizamos algo que gostamos, que faz o nosso coração cantar. Faz florescer também o nosso propósito de vida, que envolvem os propósitos superiores. Então, seja qual for o tipo de motivação, nas coisas que nós tememos ou nas coisas que nos agradam, é importante que nós envolvamos a nossa consciência para não tendermos ao desequilíbrio emocional. Porque se cairmos em desequilíbrio emocional, as soluções ficam mais difíceis, pois as emoções começam a tomar conta da nossa vida. Então, quando nós temos essa vontade de querermos realizar algo com propósitos superiores, essa vontade se impõe às nossas emoções e aos nossos instintos. Então, os propósitos superiores estão acima das nossas emoções, estão acima dos nossos instintos. Então, por isso a importância de nós envolvermos a nossa consciência. Então, os nossos propósitos superiores, eles sempre envolvem a nossa consciência, o nosso raciocínio, o nosso neocórtex. E quando temos essa vontade, as nossas potencialidades interiores vão sendo cada vez mais desenvolvidas. E nós vamos reunindo essas potencialidades para atingirmos o objetivo, para nós atingirmos aquele propósito maior.
Então, as coisas que são realizadas com vontade, baseada em um propósito maior, deixam rastros pelas várias gerações, deixam rastros pelas várias épocas da humanidade. Basta nós olharmos a história das pessoas que realizaram através da vontade. As pessoas que fizeram grandes obras ou que deixaram grandes rastros utilizaram da vontade. Eles tinham também um propósito superior em deixar essa marca para a humanidade, em deixar esse ensinamento, em deixar essa herança para a humanidade. Então, os grandes sábios foram pessoas que utilizaram dessa vontade e deixaram essas marcas para nós. E vários outros exemplos também nós temos aí pelo caminho, né? Lucicleide Mendes escreveu aqui: boa noite, Hugo. Amei o significado de entusiasmo. Bacana, Lucicleide. Entusiasmo. Deus em nós, né? Muito bacana mesmo esse significado de entusiasmo. É importante diferenciar entusiasmo com empolgação. Empolgação é aquele fogo de palha. E entusiasmo é Deus em nós. Muito obrigado pelo seu comentário, Lucicleide. Então, existe uma frase que diz assim, que onde não há vontade, há uma desculpa. Onde não há vontade, há uma desculpa. Então, por exemplo, quando nós começamos a realizar alguma atividade de caridade e nós abandonamos dizendo, para que eles não merecem, nós estamos arrumando uma desculpa. Então aí está faltando vontade, né? Se nós somos convidados a uma posição de evidência e nós dizemos assim, não mereço, eu não sou digno, não sou capaz, também nós estamos colocando uma desculpa e está faltando vontade. Porque muitas vezes quando nós somos convidados a ocupar uma posição de evidência, significa que os outros estão vendo algum potencial em nós. Então basta nós não nos diminuirmos da situação, basta nós refletirmos naquela situação para ver se nós estamos arrumando uma desculpa ou não. É importante refletir essas situações. Então muitas vezes nós arrumamos uma desculpa e achamos que estamos sendo perseguidos, achamos que estamos sendo desconsiderados, como se fôssemos um trabalhador que nunca termina um serviço, ou um aluno que está sempre estudando sem aprender a lição. Então, onde não há vontade, há uma desculpa. E também, assim como existe essa frase, onde não há vontade, há uma desculpa, existe a frase, onde há vontade, há um caminho. Então, em qualquer atividade digna que nós formos realizar, desde o começo até o final da tarefa, se faz necessário manter o ideal, o serviço, manter o ideal, a perseverança, a esperança e a atividade naquele serviço. E quem nos fortalece para que nós continuemos realizando aquela atividade é a vontade, é o entusiasmo, é nós sentirmos Deus dentro de nós. É importante nós lembrarmos que entusiasmo é diferente de empolgação. Então, uma pessoa entusiasmada não significa que é aquela que está eufórica, que está bastante feliz, está pulando de alegria. Entusiasmo não é isso. Entusiasmo é manter aquela vontade sempre acesa dentro de nós, lembrando que entusiasmo é Deus dentro de nós, diferente da empolgação, ok? Certo que nos momentos de entusiasmo nós podemos também ficar empolgados, mas não deixarmos nos levar pela empolgação, e sim manter a consciência mais tranquila, mais serena, com uma mente fixa no objetivo que nós queremos atingir, no nosso propósito superior. Então, quando nós somos pessoas de vontade, nós vemos ou nós encontramos esse caminho, porque onde há vontade, há um caminho.
Então, quanto mais vontade nós tivermos, maior a nossa capacidade de atravessar as adversidades. Por isso que eu coloquei no título do vídeo de hoje, da live de hoje, nós temos desejo ou nós temos vontade de superar os nossos sofrimentos emocionais. Então, se nós tivermos vontade, nós vamos encontrar os caminhos e maior vai ser a nossa capacidade de superar as adversidades, as dificuldades que nós encontrarmos pelo caminho, através da vontade. Minha mãe escreveu aqui: podemos ter pouco a oferecer, mas se tivermos boa vontade, teremos muito. Obrigado pelo comentário, mãe. Então é importante nós termos essa boa vontade. Então, uma vez que nós temos essa boa vontade, nós conseguimos realizar muito. Então é isso que a minha mãe escreveu aqui, né? Podemos ter pouco a oferecer, mas se temos boa vontade, teremos muito. Obrigado pelo comentário, mãe. A Elza Dias Nobuxiga entrou também e disse: boa noite a todos. Boa noite, Elza. E boa noite a todos também. Então, bem-vinda também, Elza. A Lisete Elisa escreveu aqui: todo esforço é válido. Todo esforço é válido? Pode ser considerado uma desculpa? Então, uma desculpa é uma excelente pergunta que você colocou aqui, Lisete. Todo esforço é válido. Pode ser considerado uma desculpa? Então, quando nós arrumamos uma desculpa para realizar algo, quer dizer que está faltando alguma coisa. Está faltando a vontade para que nós possamos realizar alguma coisa. Então, o que significa a desculpa? A desculpa é quando nós não queremos realizar algo, ou aquilo a qual nós estávamos pensando em realizar não nos traz interesses, não traz interesse para nós. Então é importante nós sabermos se nós, através daquela desculpa, através da não realização daquela atividade, nós estamos deixando de realizar alguma coisa superior ou não. Se estamos buscando um propósito superior ou não. Se estamos abandonando essa tarefa ou não. Então é importante nós analisarmos esse ponto. Então, sempre quando formos colocar uma desculpa, é importante nós analisarmos qual é o objetivo daquela atividade a qual nós estamos colocando uma desculpa. Se a atividade for uma atividade fútil, não faz sentido nós colocarmos a nossa vontade para realizar aquele algo. Mas a partir do momento que aquela atividade ela tem um propósito superior, nós podemos implantar uma vontade. Caso contrário, aquilo passa a ser uma desculpa. Então a desculpa mostra que está faltando vontade de nós realizarmos algo superior. Então, resumindo a questão, todo esforço realmente é válido, mas a partir do momento em que nós não estamos realizando algo com propósitos superiores, nós estamos arrumando uma desculpa. Isso acho que resume a questão aqui que você colocou, né, Lisete Elisa? Espero ter conseguido responder, mas vamos refletindo ainda ao decorrer aqui da live de hoje. Se a dúvida persistir, nós vamos continuar aqui trocando as mensagens, tá bom, Lisete? Mas obrigado pelo seu comentário. A Jânia Souza escreveu aqui: a desculpa pode ser uma insegurança também, né, Hugo? É verdade, quando nós temos insegurança, quando nós não confiamos em nós mesmos, às vezes nós colocamos uma desculpa. Falta autoconfiança dentro de nós mesmos. A Lisete Elisa escreveu: entendi, obrigado. Obrigado a você, Lisete. Tem uma época da minha vida que eu realizava trabalho voluntário de narração de histórias em hospitais. Só que a minha função era de narrador de histórias. Então, o que eu fazia nesse trabalho voluntário? Eu não era um simples narrador de histórias. Eu conduzia uma história onde naquela história estava embutida uma experiência que poderia auxiliar a pessoa que estava ouvindo aquela história. Então essas histórias eram narradas, por exemplo, em hospitais. Então a história que eu estava levando transmitia uma experiência. Eu era um
condutor daquela história, para que a pessoa pudesse, através da experiência embutida naquela história, utilizar para se fortalecer, utilizar para poder superar o sofrimento que a pessoa estava passando dentro do hospital. Então, quando nós vamos realizar algo, é importante nós sabermos se existe um propósito superior ou não. Então, se uma pessoa perguntasse para mim assim, o que você está fazendo? Se eu respondesse, narrando histórias, eu não estava me realizando num nível superior. Agora, se uma pessoa perguntasse para mim o que eu estava fazendo, e eu falasse, eu estou transmitindo uma experiência através de uma história para que possa ser levada para outra pessoa e a pessoa possa utilizar essa experiência para superar seu sofrimento. Aí sim, eu estava expandindo aquela minha ação para um propósito superior. Então, até já comentei um exemplo de uma pessoa que estava observando uma realização de uma obra, uma construção. Então, tinha uma pessoa carregando na carriola tijolos. Ele perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Estou carregando tijolos. E aí ele viu uma outra pessoa que estava carregando areia. E perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Estou carregando areia. Aí tinha uma outra pessoa que estava carregando pedras e perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma edificação, uma igreja que possa comportar as pessoas aqui e receber os fiéis para poder acalentar essas pessoas. Então essa terceira pessoa, ela estava realizando algo com um propósito maior, não estava apenas carregando tijolos. Então essa questão da vontade com propósito superior, estava realizando algo com propósito superior. E sempre, em qualquer lugar onde nós estivermos, podemos realizar algo pensando nesse propósito superior. E se nós pararmos para refletir nesse propósito superior, a nossa vontade ela é aumentada. Então, procurem refletir nas pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia para entender por que vocês estão fazendo aquela coisa, por que vocês estão fazendo aquela atividade. E não foquem apenas naquela atividade, busquem algo mais amplo para ver qual é o propósito maior que aquilo vai provocar, qual é o resultado maior que aquilo vai provocar. Isso vai ajudar a aumentar a vontade, vai ajudar a aumentar a disposição e a colocar Deus cada vez mais dentro de nós. Então, importante para refletir, né? A Marlene Martins de Souza escreveu, como aprendo com seus ensinamentos, gratidão sempre. Muito obrigado, Marlene, obrigado pelo comentário. A vontade, ela pode ser classificada em alguns níveis. Por exemplo, existe aquela vontade associada à apatia. O que significa a vontade associada à apatia? É quando nós queremos algo, mas desde que alguém nos dê ou alguém resolva para nós e que não haja esforço nenhum da nossa parte. Então essa é aquela vontade associada à apatia. Então não vem assim uma vontade, aquela vontade, né? É um desejo apenas. Então existe uma outra situação que são os nossos desejos pessoais, aquela vontade associada aos nossos desejos pessoais, quando nós queremos as coisas apenas para nós. Também fica no campo do desejo e não entra aquele propósito superior. Agora, a vontade real é quando as nossas ações estão voltadas para um propósito superior e este propósito superior envolve algo além de nós. Ele não fica preso apenas a nós. Envolve algo ou alguém além de nós. E aí sim nós estamos realizando algo com um propósito superior. Então há várias formas de nós entrarmos em situações que nos levem
a sofrimentos emocionais, mas a única forma de sair dessas situações é pela vontade. E é essa vontade que nos dá força, nos dá motivação, nos dá entusiasmo para nós aprendermos a lidar com os nossos sofrimentos emocionais, porque nós encontramos um propósito maior. Enquanto que se uma outra pessoa nos tira de um problema sem o nosso esforço, sem o nosso aprendizado, provavelmente nós vamos cair de novo no mesmo problema, porque nós não aprendemos a lição. E ficar procurando culpados também não vai ajudar a resolver os problemas. E ajuda sim a acomodação. Eu também tive uma época da minha vida que eu pensava dessa forma, que encontrando um culpado pelo meu sofrimento, eu achava que tinha resolvido um problema. Só que o sofrimento continuava, mas eu sabia quem tinha causado aquele sofrimento. Sempre tinha um culpado que não era eu. Então, há muito tempo atrás, até me lembro nos dias, como se fosse hoje, né? Eu era criança ainda, bem criança, e aí eu estava levando um pratinho, e a minha avó disse assim: cuidado para não derrubar. Bom, o pratinho caiu da minha mão e quebrou lá no chão. É claro que eu coloquei a culpa na minha avó, que só tinha me alertado pela forma incorreta que eu estava carregando o pratinho, que muito provavelmente ia cair, e caiu. Então o mesmo também acontecia com os meus sofrimentos emocionais, que eu ficava colocando a culpa em outras pessoas, e assim eu não era o culpado. Só que quando eu colocava a culpa do meu sofrimento em outras pessoas, eu ficava numa posição de comodismo, eu ficava numa zona de conforto, culpando os outros pelos sofrimentos que eu estava passando. E na verdade, o sofrimento que eu estava passando foi causado por mim mesmo. Então, com o tempo, eu fui aprendendo isso, né? Então, para nós resolvermos um problema, nós precisamos ter a visão voltada mais para o futuro. É no futuro que se encontram os propósitos superiores. Então, através da nossa consciência, nós conseguimos prever o futuro, nós conseguimos imaginar o futuro. Então, esses propósitos superiores, eles são projetados no nosso plano mental, são projetados na nossa mente, nas nossas ideias, na nossa consciência. Então não existe uma outra forma de sair do nosso sofrimento emocional senão pela vontade e tendo essa visão voltada para o futuro. Então a natureza, Deus, o universo, nos traz ferramentas quando nós estamos trilhando esse caminho em direção ao futuro. Quando estamos caminhando, aparecem pessoas, aparecem oportunidades que nos auxiliam a continuar nessa caminhada. E a natureza não dá ferramentas quando nós estamos presos apenas no passado. Quando nós ficamos presos apenas no passado, a natureza, Deus, o universo não traz ferramentas. É importante que nós possamos tomar alguma ação. Então, sempre quando nós nos comprometemos com o futuro, a natureza, Deus, o universo, nos traz ferramentas e nos traz pessoas para nos ajudarem a sairmos daquela situação. Mas é importante a ação da nossa parte. Então, como que nós fazemos para desenvolvermos a vontade dentro de nós? Então, a vontade, eu comentei que ela está relacionada à nossa consciência, ao nosso raciocínio. Então, para nós desenvolvermos a nossa vontade, nós precisamos trabalhar a nossa disciplina mental. Trabalhar através de pensamentos elevados, de forma que gerem um novo condicionamento. Olha só que interessante, como é que nós vamos gerar um novo condicionamento em nós? Realizando um hábito diferente do hábito que nós estamos acostumados a realizar. E os hábitos, eles se constroem através de mini hábitos, pequenos hábitos.
ou seja, pequenas mudanças de hábitos realizadas de forma consistente, de forma constante, produzem reações secundárias, alterando outros hábitos como reflexo da mudança daquele primeiro pequeno hábito. Eu, por exemplo, tinha uma época que eu vinha trabalhando muito para eu emagrecer, para eu perder peso. E eu tentava modificar o hábito, mas não conseguia, porque achava que era muito difícil. Até que eu fui orientado por uma nutricionista que fazia o acompanhamento, o meu acompanhamento, né? Ela me indicou um aplicativo para eu controlar a quantidade de calorias. Era um contador de calorias. E eu comecei a utilizar esse aplicativo, que me permitia registrar o que eu comia no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, à noite. Então eu somava tudo o que eu comia e colocava tudo que eu comia, e ele contava as calorias que eu consumia no dia. E eu tinha um limite também de calorias para consumir. E tudo isso foi feito com acompanhamento médico e acompanhamento da nutricionista. Não foi feito aleatoriamente, não. Então fui fazendo acompanhamentos médicos também. No começo, eu não conseguia ajustar muito essa quantidade de calorias que eu podia consumir por dia. Sempre ultrapassava o meu limite, ultrapassava muito. Teve uma vez que eu tomei um café da manhã, e só o café da manhã que eu tomei, foi um café da manhã especial que eu tomei, né? Não foi aquele café da manhã normal, mas foi um café da manhã especial que eu tomei. E eu estava num hotel, e eu coloquei tudo o que eu consumi naquele café da manhã. E só o que eu consumi naquele café da manhã estourou a quantidade de calorias que eu podia consumir. Então, com o tempo, eu fui ajustando o meu hábito. Então, eu não mudei o meu hábito de uma hora para outra. Eu fui ajustando pouco a pouco até ele se acomodar à quantidade de calorias que eu deveria consumir por dia. Então, isso foi um processo. Então, o hábito não se muda da noite para o dia. Então, a gente coloca um pequeno hábito e vai ajustando aquele pequeno hábito no nosso dia a dia. E conforme nós vamos introduzindo um pequeno hábito, ele também ajusta os outros hábitos que estão no nosso dia a dia. Aqueles hábitos que atrapalhariam no atingimento do nosso objetivo. Então, é importante que quando nós vamos fazer um novo condicionamento na nossa mente, nós façamos a mudança de um pequeno hábito. Então existe até uma pesquisa que foi feita com pessoas, pedindo para que um grupo de pessoas anotasse diariamente o que consumiam de alimentos. Não foi pedido mais nada, só foi pedido para anotarem o que eles consumiam todos os dias em suas refeições. E para um outro grupo não foi pedido nada, era um grupo chamado de referência, né? Então, depois de um tempo, se comparou o resultado desses dois grupos. Aquele grupo a qual foi pedido para anotarem o que eles consumiam de alimentos todos os dias, reduziram o peso corporal, enquanto que aquele outro grupo que não fez nada, não reduziu nada, não teve nenhuma mudança no hábito. Então, olha só que coisa interessante, só o fato de começarem a anotar o que consumiam por dia fez com que eles mudassem outros hábitos, e com isso fez com que eles perdessem o peso corporal. Então, esse é um exemplo de como um pequeno hábito ele pode ajustar e alterar outros hábitos. E quando nós fazemos isso, nós condicionamos de forma diferente a nossa mente. Então, por isso que, para desenvolver a nossa vontade, nós precisamos trabalhar a disciplina mental através de um novo condicionamento. E esse novo condicionamento é através da mudança de um pequeno hábito. Experimentem fazer isso com alguma coisa que vocês realizam no dia a dia que gostariam de mudar. Mudem uma pequena coisa que vocês acham fácil de introduzir na vida de vocês e que vocês possam colocar de forma constante, contínua na vida de vocês. Com o tempo, vocês vão ver que alguns outros hábitos vão ser alterados também. Então, para nós desenvolvermos a nossa vontade, é importante a nossa disciplina mental, onde nós vamos
utilizando um novo condicionamento com pensamentos mais elevados. E uma outra coisa também que vai ajudar a nós desenvolvermos a nossa vontade é a paciência, a perseverança e a autoconfiança. Como assim a paciência vai ajudar a nós desenvolvermos a vontade? É que a paciência nos ensina que todo trabalho começa, mas nós não esperamos, nós não devemos esperar o término imediato, pois depois que nós começamos uma etapa, surge uma outra etapa com mais desafios. Então sempre quando nós começamos a realizar algo, começam a aparecer outros obstáculos pelo caminho. Então é importante nós termos essa paciência de compreendermos que outros obstáculos vão aparecendo no nosso caminho enquanto nós estamos realizando um trabalho. Então sempre quando nós estamos realizando uma tarefa, surgem outros desafios, porque cada um desses desafios tem algo para ensinar para nós. Nós não paramos de crescer, estamos em constante crescimento enquanto estamos tomando ação na nossa vida. Então a paciência, como qualquer outro empreendimento, deve manter um ritmo de trabalho que não pode ser interrompido. Então lentamente são criados no nosso inconsciente condicionamentos para nós aprendermos a esperar, acalmando as nossas ansiedades perturbadoras e criando também em nós um clima de equilíbrio emocional. Então, como em qualquer outra conquista, a conquista da paciência exige também treinamento, exige constância e exige também fé na capacidade de realizar esse trabalho, fé em nós, acreditarmos em nós que nós temos a capacidade de realizar aquele trabalho. E lembrando que nada acontece aos saltos, tudo acontece passo a passo, gradativamente. E a cada conquista, outras oportunidades aparecem com mais possibilidades de desenvolvimento pessoal. Então eu comentei a questão da paciência, tem a questão também da perseverança. A perseverança, ela se mostra como uma constância no trabalho que nós estamos realizando ou nós pretendemos realizar, de uma forma que nós não interrompamos o curso programado. Então, é importante aquela frase, devagar e sempre, porque às vezes nós estamos tão empolgados que nós queremos fazer rápido e muitas vezes aquela empolgação, aquele fogo de palha pode atrapalhar em nós, né? Então é importante, devagar e sempre, manter aquela constância. Então, quando nós iniciamos uma atividade que não está associada ao nosso dever, não está associada ao propósito superior, nós costumamos abandonar os esforços para atingir essas metas, dando a desculpa de não termos o necessário valor moral para prosseguir, nos induzindo à acomodação e também à zona de conforto. E a terceira coisa que eu comentei, que foi a paciência, a perseverança e a autoconfiança. A autoconfiança é a certeza de nós possuirmos as possibilidades e os recursos que podem ser aplicados em favor dos objetivos que nós estamos buscando. E com isso nós superamos o medo que atrapalha o nosso progresso e também atrapalha a nossa evolução. Então, dessa forma, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável. E quando nós realizamos ou quando nós chegamos nesse nível de entendimento, nós não queremos mais triunfar sobre os outros, nós não queremos mais conquistar o mundo, nós não queremos mais nos tornar famosos ou conduzir massas ou sermos endeusados, porque a nossa luta é para nós conquistarmos a nós mesmos, realizando-nos interiormente, desenvolvendo o nosso próprio empoderamento e não o empoderamento sobre as outras pessoas.
E a cada esforço que nós empreendemos, aparecem outras ferramentas que fazem parte do mecanismo de crescimento moral e espiritual de cada um de nós. A Níris Aparecida escreveu aqui, qual a receita para a paciência? Não tenho, fico triste por ser assim. Bom, paciência, eu já vi uma explicação da paciência que ele significa ciência da paz. Então, muitas vezes, para nós termos paciência, que a falta de paciência também está associada à ansiedade, né? Quando nós queremos que as coisas sejam resolvidas de forma rápida, dentro do nosso tempo. Então, a paciência, primeiro, nós precisamos construir dentro de nós. Então, muitas vezes, o que nos faz perder a paciência são as outras pessoas. Mas é importante nós começarmos a perceber por que as outras pessoas nos deixam impacientes. O que dentro de nós faz com que nós fiquemos impacientes? Será que é o nosso orgulho? Será que é o nosso egoísmo? Será que é a nossa ansiedade? O que nós temos dentro de nós que faz com que nós percamos a paciência? Então, cada vez mais, nós procurarmos analisar em quais momentos disparam aqueles gatilhos que nos levam à impaciência. Esses gatilhos mentais, eles são disparados dentro de nós. Então, conforme nós vamos percebendo em quais momentos esses gatilhos são disparados em nós, nós podemos refletir o que provoca aquela sensação de impaciência, aquela irritabilidade dentro de nós. Quanto mais nós começarmos a nos conhecermos, ao invés de ficarmos olhando apenas para fora, começarmos a olhar para dentro de nós, nós vamos aprendendo a lidar melhor com a impaciência. Então, essa questão que as outras pessoas nos deixam irritados, nos deixam impacientes, é importante nós lembrarmos, como eu já comentei em outros vídeos, né, que as outras pessoas representam um espelho de cada um de nós. As outras pessoas possuem o que nós temos dentro de nós, estão ocultos em forma de sombra e lá no nosso inconsciente. Então é importante, cada vez que uma outra pessoa faz algo que nos irrita, é importante nós olharmos dentro de nós como que aquilo é manifestado por nós, que a outra pessoa está espelhando o que nós temos dentro de nós. Quanto mais nós começamos a conhecer o que nós temos dentro de nós, a outra pessoa não vai nos irritar mais, a outra pessoa não vai mais nos deixar impaciente. Então isso é importante para o nosso autoconhecimento. Então espero que essas pequenas dicas possam ter te ajudado aqui com relação à receita da paciência, Níris, né? Obrigado pelo comentário, obrigado pela pergunta, Níris. Só que isso é um exercício, tá? Não acontece da noite para o dia. É um exercício diário que nós devemos colocar no nosso dia a dia e começarmos a perceber cada vez mais dentro de nós. Então existe aquela frase, vigiar e orar. Então nós devemos vigiar a nós e orarmos pelos outros, e não orarmos por nós e vigiar os outros. Então, quanto mais nós ficamos vigiando os outros, nós vamos ver apenas as coisas erradas que as outras pessoas fazem, e isso vai nos deixar cada vez mais irritados. Mas a partir do momento que nós olhamos o que os outros estão fazendo e vemos que aquilo que os outros estão fazendo nós também temos dentro de nós, nós começamos a aprender a ter empatia, começamos a ter compaixão com a outra pessoa, porque aquele defeito que aquela pessoa tem, nós também temos. Aquela imperfeição que aquela pessoa tem, nós também temos. Então é importante nós pararmos para refletir sobre isso. E quanto mais nós refletirmos e conhecemos a nós mesmos, mais serena e mais harmonia nós vamos ter na nossa vida. Ok, Níris? Mas obrigado pela pergunta. Caso eu não tenha conseguido responder, vamos continuar conversando aqui. Ok, Níris? Então minha mãe escreveu aqui, esse é o grande mecanismo da evolução.
Exatamente, o mecanismo da evolução é nós começarmos cada vez mais nos desenvolvermos como seres humanos, nos transformarmos cada vez mais em pessoas disciplinadas, com novos condicionamentos, com propósitos mais elevados, com pensamentos mais elevados. É isso aí, muito obrigado pelo comentário também, mãe. Minha mãe escreveu: esse é o grande mecanismo da evolução. Muito bacana. Ponto importante aqui para nós refletirmos com relação à vontade é a ação. A ação é a palavra de ordem em todo o universo. Nós somente vamos nos identificar com a nossa realidade, com o nosso propósito de vida, quando nós agimos, quando nós nos tornamos úteis. Então, quando nós estamos passando por um momento de sofrimento emocional, nós não devemos ficar nos lamentando, porque quando nós ficamos nos lamentando, nós paralisamos e nós não agimos. E a palavra é ação. A ação é a palavra de ordem em todo o universo. Ficarmos nos lamentando vai nos deixar paralisados naquela situação. Então, o sofrimento emocional não deve ser lamentado, e sim aceito de modo positivo, porque a vida sabe o que é necessário para nós e nos proporciona essas experiências conforme a nossa capacidade de aceitação e a nossa capacidade de aprendizado. Cada um de nós recebe o aprendizado no nível em que nós estamos e que nós temos condições de assimilar aquele aprendizado. Então, assim, as nossas ações se tornam um fator importantíssimo para auxiliar no progresso de todos os demais seres que são os nossos companheiros de jornada. Então, as lições mais severas que a vida oferece para cada um de nós nos convida à nossa reflexão. Só que nem todos nós sabemos usar adequadamente essas oportunidades, devido ao desconhecimento dos nossos potenciais armazenados no nosso inconsciente. Então, a educação, a busca pelo conhecimento útil é um instrumento valioso para a construção da nossa felicidade, que transforma cada um de nós em uma lição viva das experiências que tivemos e que nós estamos tendo na vida. Então, a educação, essa busca de conhecimento útil, transforma cada um de nós em pessoas cada vez mais sábias. Então, as nossas ações fazem com que as outras pessoas possam utilizar essas ações que nós estamos tomando como exemplo. Então, as outras pessoas que estão nos observando, as outras pessoas que estão se espelhando em nós, podem ver que as ações que nós estamos fazendo estão levando a resultados positivos. E quanto mais sábios nós nos tornamos, menos sofrimentos emocionais nós teremos. Eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, imediatamente, no seu dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. E fazendo essas pequenas implementações de mudança de hábito, grandes hábitos são alterados também, grandes resultados são obtidos. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se eu estou no caminho certo e se teve alguma coisa no conteúdo do vídeo que te chamou a atenção, e também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe com os amigos, com as amigas, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E para você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que estão me acompanhando
nessa live, me acompanharam até o finalzinho aqui da live e espero vê-los na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, novamente, gratidão a você. Gratidão a todos vocês. Nádia Machado escreveu aqui, muito bom. Obrigado, Nádia. Rosana Maria Roncon Oliveira bateu palmas. Obrigado, Rosana. Níris Aparecida da Silva escreveu, obrigada, gratidão. E a minha mãe escreveu aqui, ótimo ensinamento. Parabéns, tenha uma noite abençoada e ótima semana para você e a todos os participantes. Obrigado a todos. Muito obrigado pela participação e por estar acompanhando a live aqui também, mãe. Muito obrigado. A Sueli Amoroso escreveu aqui, adorei. E postou as mãos também. E a Lisete Elisa escreveu, gratidão. A Lisete Oliveira escreveu, valeu. Foi muito bom ouvir seus ensinamentos. Obrigado, Lisete. E Maria Madalena Rodrigues escreveu aqui, uma boa noite, até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado, Maria Madalena. E Ana Cristina Correia Alves escreveu, boa noite, obrigada, Hugo, e que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Amém. Foi muito boa a live. Muito obrigada, Ana Cristina. E Jânia Souza escreveu, gratidão, Deus abençoe a sua semana. Gratidão a você também, Jânia. E Deus abençoe a sua semana também. E a semana de todos que estão acompanhando aqui a live. Então a Claudete Grolli escreveu aqui, como lidar com o inconsciente? Ótima pergunta, Claudete. Então o nosso inconsciente, ele está oculto dentro de nós. O inconsciente, ele está presente em nós e ele armazena todas as nossas experiências, aquelas que nós experimentamos de forma consciente ou aquelas que nós nem percebemos. Tudo que acontece à nossa volta, o inconsciente armazena. Então, como lidar com o inconsciente? O inconsciente, ele se manifesta em forma de sombras. Como assim, em forma de sombras? Ele começa a se manifestar através das nossas imperfeições, através dos nossos defeitos. E como nós sabemos quais são as nossas imperfeições e os nossos defeitos? Aí aparecem as outras pessoas, que as outras pessoas aparecem para nós como o nosso espelho. Quando as outras pessoas aparecem para nós com as imperfeições delas, elas estão mostrando para nós quais são as nossas imperfeições. Estão mostrando os nossos conteúdos interiores, o nosso inconsciente. Então, quando nós percebemos as nossas imperfeições e transformamos essas imperfeições em benefícios, em algo benéfico para nós, nós eliminamos aquela sombra dentro de nós e transformamos aquela sombra em luz. Então é importante nós assumirmos cada vez mais as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Quanto mais nós assimilarmos e acolhermos as nossas imperfeições, mais nós vamos conseguir aprender a lidar com elas. Então, quanto mais nós tentamos afastar as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mais difícil vai ser lidar com as nossas sombras, mais difícil vai ser lidar com o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente não contém apenas as nossas sombras, contém também os nossos potenciais interiores que estão lá bem ocultos, que nós podemos potencializar, ou nós podemos trazer à tona, nós podemos aflorar os nossos potenciais quando estamos trabalhando as nossas sombras, quando nós estamos trabalhando as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Então espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Claudete. Como trabalhar o nosso inconsciente, né? E o Silvio Yudi Shima escreveu, gratidão, abraços, Hugo. Gratidão a você, Yudi. Lucy Cleide Mendes escreveu, qual o significado do gatilho da depressão? Eu não entendi muito bem a sua questão. O gatilho da depressão, existem algumas situações que disparam em nós algumas situações que nos remetem a relembrar coisas do passado.
Então é importante, no caso aqui da depressão, a depressão está muito relacionada a ressentimentos, a mágoas, a coisas que nós fizemos, a arrependimentos que nós temos na nossa vida. Então é importante, quando nós estamos passando por esse momento de depressão, buscarmos um auxílio médico, psiquiátrico e também o atendimento psicoterapêutico, tá? Então, além desse atendimento médico e além do atendimento psicoterapêutico, nós podemos também trabalhar essa depressão refletindo o que nos levou àquela situação. Por que nós estamos tendo aquela situação? Nós buscarmos uma ressignificação, buscarmos o aprendizado que nós tivemos com aquela experiência a qual nós temos um ressentimento, a qual nós guardamos uma mágoa, a qual nós nos arrependemos de algo que nós fizemos. Então é importante buscarmos o aprendizado embutido naquela experiência que está nos travando a vida. Quando nós estamos numa situação de depressão, nós estamos olhando muito para o passado, ficamos focados muito tempo lá no passado, e isso nos desequilibra. Então, uma coisa que é importante nesses momentos, nós buscarmos a nossa consciência, o nosso raciocínio e procurarmos ter uma visão mais ampla da situação para ver qual o significado daquela experiência na nossa vida, o que aquela experiência representou para nós em termos de aprendizado e o que nós podemos colher de aprendizado naquela experiência para poder ajudar as outras pessoas. Então espero que eu tenha conseguido também responder a sua dúvida aqui, Lucicleide. Caso contrário, a gente continua aqui conversando. Mesmo depois que terminar a live, continuo lendo e respondendo o chat, tá? Respondendo as mensagens que vocês postam nos chats, no Instagram e também no Facebook e no YouTube, ok? Então vou respondendo no tempo mais rápido que eu conseguir. A Lucicleide escreveu: obrigado, Hugo, boa noite. Boa noite, Lucicleide. Assim vamos encerrando mais uma live. Muito obrigado por vocês me acompanharem até o finalzinho aqui da live. Gratidão a você e desejo uma boa noite e que tenham também uma excelente semana. Então, boa noite.